Sem o Senhor, nós não somos nada. Pai, então eu te peço, Senhor, esteja presente aqui. Fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, porque é aqui o nosso lugar seguro. É aqui onde nós encontramos paz. É aqui onde nós encontramos direção. É aqui onde nós encontramos, Senhor, a sua presença. Talvez o que você esteja vivendo hoje não pareça um milagre. Talvez não chegue nem perto de parecer um milagre. Talvez o que você esteja vivendo hoje pareça impossível. E quando nós falamos de impossível, normalmente a primeira coisa que nós observamos é o cenário. A primeira coisa que vem na nossa mente é o cenário. Como está tudo à nossa volta, o que está acontecendo à nossa volta. Então, é a primeira coisa que nós observamos, é o cenário. Só que a Bíblia nos ensina algo diferente. Que Deus ele não se revela através daquilo que nós vemos. Ele se revela na fé. E Paulo ele afirma, vivemos por fé e não pelo que vemos. E este é o versículo central deste devocional, que está em 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse, no caso, é o primeiro episódio da nossa série Eu, Você, a Nossa Bíblia e Deus. E antes de tudo, nós precisamos contextualizar tudo o que estava acontecendo aqui neste capítulo, neste livro de 2 Coríntios. Quando Paulo quando ele escreve 2 Coríntios, ele escreve para uma igreja que estava sendo perseguida, estava lidando com inseguranças espirituais, estava confusa sobre a liderança de Paulo. E você me pergunta, por que a igreja estava insegura? Aquela igreja estava insegura por apenas um motivo. Por causa da sua vaidade. Porque era uma igreja que prezava muito pela imagem. Uma igreja que era assim, muito social. Era um povo muito social. Que prezava pelo sucesso visível. E isso foi o que gerou a insegurança. Em 2 Coríntios 5:12 diz: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porque estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das suas aparências e não do que está no seu coração. A igreja ela estava sendo influenciada por pessoas que valorizavam a aparência, imagem externa, a sua beleza externa, o sucesso visível, como eu já disse. Então isso gerou uma segurança espiritual naquela igreja, porque a aparência ela não sustenta a fé. Muitas vezes a gente fala, não. A aparência ela não sustenta a fé, o sucesso não sustenta a fé, a vaidade ela não sustenta a fé. E isso, com essa insegurança, eles começaram a questionar Paulo. Mas por que eles questionavam Paulo, Larissa? Eles questionavam Paulo porque eles diziam que Paulo era fraco. Em 2 Coríntios 10:10 diz: as cartas dele são severas e fortes, mas em pessoa ele é fraco. Essa foi uma das acusações diretas que eles fizeram sobre Paulo. Uma das acusações que eles fizeram contra a pessoa de Paulo por causa da sua aparência. E a igreja passou a ver com os olhos humanos, enquanto Deus ele revelava a sua glória na fraqueza de Paulo. Enquanto Deus estava ali trabalhando através da fraqueza de Paulo, as pessoas viam somente o sucesso, mas Deus estava procurando outra coisa. Deus estava trabalhando naquilo que é totalmente ao contrário do que eles estavam pensando, e Deus estava revelando a sua glória através da fraqueza de Paulo. O problema dos nossos olhos. Quando tudo parece impossível, quando estamos passando por alguma coisa, por algum processo difícil, os nossos olhos eles começam a nos dominar. Mas como eles? Porque o que nós vemos, quando está tudo difícil, quando estamos no processo, quando estamos num cenário impossível, a única coisa que os nossos olhos veem é limitação. A única coisa que os nossos veem é fracasso, é cansaço, é não ver uma saída, não ver um caminho, não ver uma resposta. Aquilo que nós começamos a ver, isso começa a nos definir.
isso começa a afetar as nossas decisões, começa a afetar a nossa esperança e muitas das vezes chega a afetar a nossa oração, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. E aí me perguntam, mas Larissa, qual é o problema disso tudo? Nós somos falhos, nós somos humanos, nós olhamos com os olhos limitados mesmo, claro. Mas o problema não é enxergar a realidade, não é enxergar o cenário do jeito que ele está, mas o problema é achar que aquela realidade é a sua realidade final. É você achar que aquilo que está impossível, aquilo que parece impossível aos seus olhos, aquele cenário que parece que está desmoronando, que está desabando, é a sua realidade final. Esse é o problema. São processos, são pequenos detalhes da nossa história que nós precisamos passar. Pode ser difícil, pode ser cansativo, pode ser doloroso, mas isso não é o cenário que você irá ficar o resto da sua vida. Essa não é a realidade que você irá viver o resto da sua vida, não. É apenas um detalhe, é apenas um processo que você precisa passar. E por que eu estou falando isso, Larissa? Porque nós temos o exemplo de Paulo, nós estamos falando de Paulo, e nós temos o nosso exemplo maior aqui, porque Paulo, quando ele escreve esta carta, Paulo ele estava sendo perseguido, ele estava sendo questionado, ele estava sendo mal interpretado, e ele não escreveu em um lugar confortável, ele não escreveu em um lugar aqui como eu estou, sentadinho no sofá, numa chuvinha lá fora, ouvindo um fundinho musical, não. Paulo ele escreve esta carta dizendo: vivemos por fé e não pelo que vemos. Enquanto ele estava sendo perseguido, enquanto ele estava no meio de um cenário de dor, ele estava no centro, ele estava no meio de toda aquela dor, num lugar totalmente fora da sua zona de conforto. Mas ele te declara: vivemos por fé. Viver por fé, independente da realidade. Viver por fé e não por aquilo que você está vendo. E a fé, ela não nasce quando tudo faz sentido. A fé, ela nasce quando nada faz sentido. Parece meio confuso, mas não é. A fé não nasce quando tudo faz sentido. A fé nasce quando nada faz sentido, porque é ali que a nossa fé é testada. É ali que nós decidimos crer no Senhor, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Mesmo que o cenário que nós estejamos vivendo parece, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou fazer isso? Como? Às vezes não vem nem resposta. E algo que eu achei muito, mas muito interessante, que quando eu estava lendo o livro de 2 Coríntios, antes de chegar no capítulo 5, eu passei pelo versículo 4, obviamente. E lá está escrito, 2 Coríntios 4, 7, que diz: mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo, ele afirma que nós somos o quê? Vasos de barro. O barro é o quê? O barro é frágil. O barro é simples. O barro muitas das vezes é quebrável. O barro, ele é reformável. Mas mesmo assim, com todas essas características que muitas das vezes, se nós olharmos com os olhos nossos humanos limitados, falando, não, este vaso, ele é frágil, ele é simples, ele é quebrável, a qualquer momento ele pode quebrar, não dá para guardar nada, mas o Senhor, ele escolheu guardar em nós, guardar nestes vasos de barro simples e quebráveis o seu tesouro. Por que, Larissa? Por que o Senhor escolheu logo os vasos de barro, logo os vasos simples, logo estes vasos que não tem beleza nenhuma? Porque no meio do impossível, quando tudo parece impossível, o vaso não sustenta. E enxergar Deus, onde tudo parece impossível,
não é ver sinais o tempo todo, não é sentir paz o tempo todo, não é ter respostas imediatas, mas é confiar quando o vaso está rachando, quando o cenário muda, quando a dor está ali tão forte que você não vê saída. Porque Paulo ele declara: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Aleluia. O impossível, ele não nos destrói. Ele nos revela o Senhor. O cenário impossível não é para nos destruir. É para nos revelar o poder do Senhor. É para revelar aquilo que nós carregamos. Deus não trabalha apesar da nossa fraqueza. Deus ele não trabalha apesar da nossa fraqueza. Ele trabalha através da nossa fraqueza. E isso é um dos pontos principais. Enxergar Deus quando até nós mesmos duvidamos de nós mesmos. Porque a nossa única certeza é o Senhor. A nossa única certeza é o Senhor. Por isso que Cristo é o suficiente. Por isso que nada mais importa, porque por isso só Cristo é o suficiente. Porque até quando nós duvidamos de nós mesmos, nós temos uma certeza que Cristo não nos deixa, que Cristo está conosco, que Cristo irá nos ajudar. Deus não trabalha apesar da sua fraqueza. Deus trabalha através da sua fraqueza. Quando você anda pelo que você vê, quando nós andamos pelo que nós vemos, o impossível, a tendência é o impossível nos paralisar. Pode ter certeza que se você viver somente por aquilo que você vê, o impossível ele irá te paralisar. Mas quando nós andamos por fé, quando nós continuamos por fé, o impossível ele se torna cenário de glória, porque é ali que o Senhor irá trabalhar. E algo que o Senhor falou muito comigo em torno de tudo esse devocional enquanto eu estava escrevendo, quando eu estava lendo, o impossível não significa ausência de Deus, mas é um convite para nós confiarmos mais profundamente todos os dias. É um convite que o Senhor nos faz para confiarmos nele, para entregarmos tudo na mão dele. Então, fique com isso no seu coração. Frise isso. O impossível não é ausência de Deus. Hoje eu quero deixar 2 perguntas para você. Onde hoje parece impossível na sua vida? O que você parou de fazer quando não estava vendo o resultado? Talvez Deus não esteja pedindo hoje para você ver. Talvez não seja isso que Ele quer. Ele não quer que você veja. Ele quer que você confie, independente do que esteja acontecendo, independente do cenário. Você pode ser vaso de barro, mas você carrega um tesouro eterno dentro de você. Onde parece impossível, Deus ele não recua. Onde parece impossível, onde parece ter limitações, é ali que o Senhor irá começar a trabalhar. É ali que o Senhor irá refletir a sua glória. É ali que o Senhor irá fazer o impossível se tornar possível. Mas você precisa confiar. Você precisa colocar a sua fé em ação. Continuar caminhando. Continuar prosseguindo, avançando, perseverando. O segredo é continuar. E enxergar Deus onde tudo parece impossível. Enxergar o Senhor. Enxergar a glória do Senhor onde tudo parece impossível. Mudar os nossos olhos. Mudar a visão. Não enxergar mais limitações. Não enxergar mais cansaço. Mas enxergar a glória de Deus trabalhando através da nossa fraqueza. Eu quero que isso fique guardado no meu coração.
A realidade que nós estamos vendo agora, a realidade visível na nossa frente, não é a nossa realidade final. Ou seja, o que isso significa? O que você está vendo agora não define o que Deus está fazendo. O que você está vendo agora não limita o poder de Deus na sua vida. O que você está vendo agora não determina o final da sua história. E é isso que eu quero que você fique no seu coração. Você não vai morrer no deserto, você não vai morrer no meio deste processo. Mas você precisa ter fé. Você precisa colocar a sua fé em ação.